O tema que eu vou falar é agrotóxicos. Eu sou um apaixonado por esse tema, escrevi um livro já há bastante tempo, né? Eu não devo começar a falar muito em datas, porque isso pode gerar um certo constrangimento da minha parte e da parte de vocês. Mas, há bastante tempo atrás, eu escrevi esse livro, que foi fruto de uma pesquisa prática, porque eu era produtor rural. Comecei a desenvolver a atividade de produtor rural, paralelamente com meus estudos, sempre tive atividade rural, orgânica, né? Então, tinha essa preocupação que eu sentia no meu ofício, no meu trabalho, a ideia de tentar incentivar, de qualquer maneira, a agricultura orgânica. E acabamos depois enveredando para o direito, e especialmente para o direito ambiental. Lá comecei com o professor Vladimir Passos de Freitas, a gente escreveu já há mais de 20 anos o Direito Ambiental em Evolução, que na época era uma pesquisa mais voltada para a mineração, e ali surgiu a paixão. Tem ilustrações assim. Eu não sou grande conferencista e até tenho dúvidas sobre esses recursos mais visuais, mas essas fotos mostram muita coisa. E eu começo a minha fala, colegas e demais presentes, e aqui faço também uma saudação especial para a doutora Ana Branca, para a doutora Leonor, enfim, para os colegas que já falaram e que vão falar, dizer que é uma honra estar aqui na presença de vocês, né? Eu queria falar de uma premissa epistemológica da minha fala, que está baseada num princípio constitucional. Essa premissa é justamente a advertência constitucional sobre os riscos inerentes ao uso de agrotóxicos, dos produtos químicos na lavoura, né? E a expressão agrotóxico é, de fato, aquela expressão cunhada por técnicos que melhor reflete o que significa, o que representam os agrotóxicos para a saúde ambiental. E quando eu falo em saúde ambiental, eu estou falando aqui da simbiose entre a saúde do ambiente e a saúde das pessoas. Então, é um recurso didático que facilita a vida. Falando de saúde ambiental, estou falando de saúde humana e estou falando também de proteção do meio ambiente. E essa advertência constitucional, que eu chamei de presunção de nocividade, ela está justamente no artigo 220, parágrafo 4º da Constituição, quando refere que a propaganda comercial de agrotóxicos está sujeita a restrições legais e conterá, sempre que necessário, a advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. Quer dizer, não é o desembargador Paulo Afonso, ou o acadêmico Paulo Afonso, que está dizendo que os agrotóxicos são tóxicos. E é o próprio nome deles que diz, e a Constituição que constitucionalizou esse risco, essa presunção de nocividade, da qual nós vamos ver decorrem algumas consequências, que são importantíssimas, e por isso é a base epistemológica da minha fala. É a partir dessa presunção que eu construo toda a minha teoria em relação à temática atual dos agrotóxicos. E depois, no plano da lei infraconstitucional, nós vamos ter duas leis dispondo justamente sobre as limitações ao uso e à propaganda de agrotóxicos. Quer dizer, não é à toa que o Constituinte e o legislador ordinário impuseram limitações, tanto ao uso, à comercialização, à propaganda e tudo o que tem a relação com essas substâncias tóxicas, porque justamente são tóxicas. E nós podemos, então, aqui
rapidamente falar sobre essas consequências, essas ilações, esses corolários desta presunção constitucional de nocividade. Primeiro, acarreta o incentivo, a necessidade de incentivo à redução do uso. É o que eu chamei de uso comedido. Não pode incentivar o uso, porque o legislador constituinte disse que os agrotóxicos são nocivos à saúde. Então, em sã consciência, ninguém poderia sustentar o incremento do uso, senão que o contrário, a redução do uso. O Brasil é considerado o número 1 do mundo em consumo de agrotóxicos. Fala assim, esse é um dado subnotificado, é muito mais porque não está quantificado aqui o agrotóxico que entra é ilegal, é aquele que é objeto de contrabando, 500 mil toneladas ano. Dizem que desde 2008 até agora, nós tivemos um incremento de mais de 150% no uso de agrotóxicos. E isso levou o Brasil, que era o terceiro colocado no ranking, a assumir a liderança nesse ranking mundial no consumo de agrotóxicos. E o dado mais perverso desta nossa colocação, que não nos orgulha, é que nós estamos consumindo vários princípios ativos que são vedados em outros países, que já foram cancelados em outros países, como, por exemplo, na União Europeia, que é muito mais cautelosa e trabalha muito mais com a lógica de precaução e de prevenção, que já foi falada hoje aqui, do que nós aqui no Brasil. Não às renúncias fiscais à indústria agroquímica. O Brasil abre mão de receitas em torno de 40 bilhões, não só para agrotóxicos, mas para outros insumos utilizados no agronegócio. Isso é uma coisa paradoxal, porque há pouco tempo, há poucos anos atrás, nós aprovamos uma emenda constitucional que limita o teto dos gastos, porque o Brasil estava numa situação de extrema penúria financeira e não podia mais gastar nem com saúde, nem com segurança pública, nem com educação, enfim, com serviços básicos, porque não tinha mais dinheiro. Todavia, tem condições de subsidiar o uso de produtos tóxicos, venenosos, oferecendo lucros absurdamente generosos para a indústria que produz esses agrotóxicos. A indústria agroquímica, que são transnacionais, lá, Bayer, e Monsanto, agora a mesma coisa, Syngenta e outras empresas que se beneficiam em valores astronômicos com a receita pública que nós abrimos mão. Não é possível entender esse fenômeno. Nós temos leis, decretos, portarias, atos administrativos de hierarquia inferior, todos criando possibilidades de isenções e renúncias fiscais. O Estado de Santa Catarina, doutor Leonor, felizmente, já revogou algumas dessas normativas, lá já não tem mais isenção, tem isenção do IPI, tem isenção do PIS/PASEP, os valores chegam, e não há nenhum exagero aí, a 40 bilhões, o que corresponderia a 2 vezes o orçamento do Bolsa Família. E abrimos mão disso. Nós sabemos que os incentivos fiscais, eles só têm razão de existir quando houver um motivo determinante, a necessidade de um incentivo a uma determinada atividade que tenha uma dificuldade, ou que seja necessário que esse produto esteja no mercado e não se possa produzi-lo com um custo razoável. Isso não acontece em relação aos agroquímicos. Não tem nenhuma razão. Apenas existe um fundamento, o lobby ruralista. Não há outro fundamento.
Não há nenhum outro motivo, não é necessário. Nós estamos, em última análise, senhores, criando subsídios para a produção de alimentos que serão exportados. O Brasil quer ser o celeiro do mundo. E vai errar pela segunda vez, assim como já errou na Revolução Verde. Endeusamento da balança comercial. Não se olha a balança de pagamento. O que se está gastando para produzir isso? O quanto se gasta para produzir esses commodities que enriquecem? E não sou contra o agronegócio, acho que é fundamental. O agronegócio é realmente uma pujança para o Brasil. Nós temos clima, temos terra, temos que incentivar, e precisamos até de incentivos de outras naturezas, como, por exemplo, boas estradas, logística, e, eventualmente, até subsídio para participar da concorrência internacional. Isso sim. O que eu estou dizendo é que o agronegócio não pode se isentar do seu dever, do seu compromisso constitucional de proteção do meio ambiente. Ninguém pode. A sociedade e o Estado não podem. E o Estado não pode se eximir da sua responsabilidade de garante da proteção ao meio ambiente, de garante do direito subjetivo ao meio ambiente rígido, nosso e das gerações futuras. Outra ilação é a necessidade de criação de políticas públicas de minimização dos efeitos do uso de agrotóxicos. Eu estou falando de controle e fiscalização. Se não é possível impedir, proibir, vamos fiscalizar para que a utilização seja racional, seja de acordo com as prescrições, com o receituário agronômico, de acordo com as normas de registro. Esse é dever do Estado, né? Está na Constituição. O Estado tem esse compromisso constitucional de controlar essas atividades que são presumidamente nocivas à saúde pública. Então, infelizmente, nos dias de hoje, em que nós estamos numa encruzilhada da questão ambiental, o Estado, chefe de Estado, o chefe do Executivo, demonizando a estrutura de fiscalização. Demonizando. São algumas técnicas para tentar, de todas as formas, evitar que o Estado persista como garante do meio ambiente sustentável. Quando, na verdade, toda a atividade econômica está adstrita e vinculada, tem como compromisso, além da dignidade da pessoa, e princípio retor fundamental e estruturante mesmo, a necessidade de preservação do meio ambiente. O Estado não tem como, constitucionalmente, se eximir dessa responsabilidade. Ainda que a sociedade tenha um papel importantíssimo na questão da preservação do meio ambiente, e todos nós, mas os agentes econômicos estão compelidos por princípio constitucional. Sistema de registro complexo, rigoroso e eficiente. Não a flexibilização, a aplicação dos princípios da precaução e da prevenção. Há uma tentativa, que não é uma tentativa velada, ostensiva, de flexibilizar o sistema de registro, que é complexo. Da Visa, Saúde, mapa do Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente. Quer dizer, isso representa uma atitude inconstitucional, inconsequente e que coloca em risco a saúde ambiental. Essa é uma questão que merece uma reflexão, porque está tramitando um projeto de lei que justamente vai, e mais adiante eu pretendo focar um pouquinho esse assunto, mas que pretende flexibilizar o sistema de registro, que é considerado um dos sistemas, o da Lei 7.802 é um dos sistemas mais modernos do mundo. Pelo menos era, né? Hoje eu já não posso mais garantir isso, porque, de fato, já está sendo, pouco a pouco, lacerado por normas subsequentes.
Licenciamento ambiental eficaz. É fundamental. Vocês perguntaram, mas o agronegócio precisa de licenciamento? Bom, num dado momento se exigia licenciamento até para uma pequena avicultura. Mas o agronegócio, as grandes monoculturas, que usam toneladas de agrotóxicos, que impactam todo o meio ambiente, quer dizer, não só a lavoura, tem a questão da deriva, quer dizer, daqueles espaços que são indesejados e que acabam sendo afetados. Esses grandes empreendimentos nunca se discutiu se eles precisavam ter que se submeter ao licenciamento ambiental e à RIMA, e causam dano grave, degradação grave. Agora, consequências de ordem mais prática, e a primeira delas é a inversão do ônus de provar a ausência de nocividade da sua atividade. É a teoria do usuário pagador. Se houver dúvida científica sobre a nocividade, a presunção de nocividade joga para o empreendedor o ônus de provar que a sua atividade não é nociva. E essa é uma consequência que se aplica, inclusive, no campo do processo administrativo e judicial. Em caso de dúvida científica, aplica-se a precaução e o indúbio pró-natureza. Não foi possível determinar-se se há a nocividade, se realmente há prejudicialidade. A presunção de nocividade aí milita em favor da sociedade e não se autoriza a atividade diante do risco. Pela teoria do risco mesmo, até por qualquer abordagem sistêmica ou não sistêmica, vai se chegar à distinção de risco e perigo, no caso é irrelevante, vai chegar à mesma conclusão. Mas aqui nós temos uma triste constatação, que é o incentivo governamental ao envenenamento. Em outros países, há a chamada tributação verde, com base na premissa de que quem polui paga. Aqui, quem polui não paga. Quem lucra não paga. Ao contrário, recebe incentivo fiscal para degradar o meio ambiente e colocar em risco a saúde ambiental. O primeiro alerta, eu diria, o primeiro grande retrocesso do ponto de vista normativo que nós tivemos foi com essa lei aí que criou o estado de emergência fitossanitária ou zoossanitária e que permitiu a importação e concedeu autorização emergencial temporária de produção, distribuição, comercialização e uso de agrotóxicos sem o tríplice controle, sem o tríplice registro. E o que é pior, algumas substâncias químicas, alguns princípios ativos que já haviam sido reprovados no tríplice registro, sobretudo na parte da segurança sanitária, passaram e foram agora aprovados. Quer dizer, o perigo e o risco à saúde ambiental é trocado pelo benefício de um grupo de empresas que fez um lobby e que, junto ao Congresso Nacional, que eram plantadores de soja, milho e algodão, para exportação, e que venceu. Venceu e fez com que se transigisse com esse bem jurídico valioso que é a saúde humana, a vida das pessoas e a saúde ambiental. Depois, o segundo round, segunda grande derrota, sistema facilitado da equivalência, decreto 4074, foi em 2002, venenos genéricos, que não era possível registrar. Cada um tinha que fazer o seu registro, porque eram situações parecidas, mas não iguais. Não tem princípio ativo igual. Simplificou-se o registro, que isenta as empresas de apresentar documentação original, considerando os produtos equivalentes, que são equivalentes químicos.
Então, a empresa interessada em registrar um agrotóxico genérico deve demonstrar, por meio de análises clínicas, apenas a similitude, ou a similaridade do produto com aqueles já registrados. Não há, senhores, infelizmente, mais uma avaliação do risco à saúde ambiental. Isso revela, assim, provisoriamente, o porquê do registro em números absurdos que nós temos hoje, né? Dessa prolixidade registral de princípios ativos nocivos, inclusive alguns que já estão vedados e cancelados em outros países. Retrocessos socioambientais. O primeiro, afrouxamento da lei dos agrotóxicos. Esse PL 6299, eu já falei isso, vou falar rapidamente, alterando a Lei 7.802 sobre o registro e fiscalização de agrotóxicos, centraliza a responsabilidade de liberar, vejam bem, agrotóxicos, que hoje é dividida pelo Ministério da Saúde, Meio Ambiente e Agricultura, apenas na agricultura. No momento político que nós temos, com a bancada ruralista no poder, né? Ninguém ignora isso, todo mundo sabe disso. Isso é muito temerário, é perigosíssimo. Essa mudança, essa que está sendo proposta, pode trazer inúmeros riscos ao meio ambiente, ao tornar ineficaz uma política de minimização dos efeitos da utilização de agrotóxicos, que é consequência corolário que já falamos da presunção de nocividade desses produtos. O projeto de lei sobrepõe interesses econômicos ao de proteção à vida, em todas as suas formas, a saúde pública e a qualidade ambiental. Aqui, uma luz no fundo do túnel. Tenho certeza que não vai ser aprovado, mas eu não deixaria de trazer essa notícia. É um projeto de lei 6670/16, que cria a Política Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos. Está na linha da presunção constitucional, que visa implantar algumas ações para incentivar a agricultura orgânica. Isso que deve partir da sociedade, né? Sobretudo boicotando o produto que é utilizado o agrotóxico. Isso a sociedade precisa trabalhar, mas essa lei vai criar alguns incentivos, inclusive econômicos, para que nós possamos ter uma viragem ambiental, o início de um trabalho. Isso, claro, ninguém é ingênuo em imaginar que nós possamos, no modelo agrícola de monocultura brasileiro, num dado momento, deixar de usar os agrotóxicos. Nem eu defendo isso, que sou um radical. Eu digo que nós precisamos começar a refletir e, paulatinamente, tentarmos substituir o uso massivo de agrotóxicos por uma agricultura orgânica. Isso é perfeitamente possível. Alertas da comunidade científica. Bem, o grande alerta, o primeiro alerta, quem estuda agrotóxicos sabe disso, é da professora Rachel Carson. A professora escreveu Primavera Silenciosa, em 62, alertando sobre os organoclorados, especialmente o DDT, e ela disse justamente isso, que daqui para frente esses produtos vão estar no sangue das pessoas, no feto, nas aves, nos peixes, em todos os animais. Não vamos escapar disso. Se não impedíssemos a progressão da utilização desses produtos químicos, que ela trabalha nesse livro, com dados científicos. Ele é professora que se dedicou a vida inteira para fazer essa advertência científica, que não foi levada a sério. Essa foi a primeira advertência. E depois nós tivemos várias. A comunidade científica não tem mais dúvida. A nocividade de agrotóxicos não é dúvida científica. Ela demanda hipótese de prevenção, nocividade concreta. Concreta e quantificável. A Agência Nacional de Pesquisa sobre Câncer
da Organização Mundial da Saúde, concluiu, com base em centenas de pesquisas, que o glifosato, que é o princípio ativo do Roundup Ready, que é utilizado na cultura transgênica, só não é o único, como se disse lá atrás. Né? Se disse lá, quando criamos os transgênicos, né? Quando autorizamos os transgênicos, nós dissemos, mas pelo menos vai usar só um, que é esse poderoso mata-mato, que é o glifosato, o Roundup Ready. Em 10 anos se percebeu que não deu certo. Hoje, cultura de soja usa mais de 10 tipos de agrotóxicos. E também o Roundup, o glifosato. Não deu certo. Por esse argumento, que seria o único argumento favorável, embora nós disséssemos lá atrás, há 15 anos atrás, que embora fosse um só, a lógica da transgenia é a seguinte: a planta é imune ao glifosato. Então, pode aplicar e mata tudo, menos a planta. Todavia, esse raciocínio que era esgrimido pelos defensores da transgenia, e no qual não caiu a União Europeia, não caiu nessa esparrela, caiu por terra, porque se verificou que hoje Outro dia eu falava com um ex-servidor, e hoje, assim, os técnicos são ex-servidores, né? Os técnicos não estão mais nesses órgãos, eles foram substituídos por ruralistas, políticos e toda a sorte de pessoas que é refratária à ideia de proteção do meio ambiente, estão ocupando esses cargos. É uma técnica de esfacelamento do Estado proteção. Ostensiva, ninguém ignora isso, ninguém discute. Agora, vocês viram, desculpe falar isso, mas a Fundação Zumbi dos Palmares foi entregue para o sujeito que é o maior refratário à ideia de discriminação, enfim, a bandeira da raça negra, as bandeiras da raça negra, defendidas há anos, aí colocaram justamente o sujeito que não acredita nisso, nessas bandeiras, que ele é contra isso. Ele disse que o negro nunca foi descriminalizado, que isso é uma grande bobagem, e colocado lá. Isso é uma desonestidade, senhores. É uma desonestidade. Assim como estão colocando raposas para cuidar do galinheiro. É uma coisa terrível. Eu lamento ter que dizer isso aqui, porque não tem a mínima racionalidade. Nenhum governo que fosse mal intencionado faria isso, teria algum escrúpulo. Tudo bem, vamos botar um cara que é veladamente, no fundo, ele por baixo, ele vai... Mas não assim. Bom, então, nós estamos aqui ainda analisando uma pesquisa da professora Stephanie Seneff, da Massachusetts Institute of Technology, a MIT, né, sobre a relação entre autismo e glifosato. Ela fez um alerta, eu acho que tem um pouco de exagero nisso, sobre chegarmos a 2025 com a metade das crianças nascidas nos Estados Unidos com autismo. Essa pesquisa está sendo contestada, inclusive. Mas não há dúvida que a grande incidência de câncer infantil ela está relacionada com a utilização de produtos químicos, sobretudo os agrotóxicos. E eu estive lá em Florianópolis, a professora Leonor, não sei se estava presente, é uma oncologista pediátrica, que é a fundadora de um dos maiores hospitais especializados em câncer no país, o Instituto Boldrini, lá de Campinas, bem conhecido. E ela disse, o Brasil não pode ser o quintal de agrotóxicos banidos. E com base em pesquisas da União Europeia, pelo menos 2 trabalhos abalizados que associou o aumento da incidência de cânceres em crianças ao contato de produtos químicos, notadamente os agrotóxicos. Não é uma autoridade de uma pesquisadora. Tivemos outra pesquisadora, a Mônica Lopes, essa esteve em Florianópolis recentemente, tive a oportunidade de conversar com ela, que está sendo duramente perseguida porque fez uma pesquisa
e publicou dizendo que agrotóxicos causam morte e malformação de fetos. Malformação de fetos. A professora Ana falava sobre assistência parenteral de crianças. Nós podemos falar também que o feto precisa ser cuidado. As crianças estão nascendo. Isso é uma pesquisa que mostrou que o cloropirifos, que é um agrotóxico violentíssimo, mas que está liberado ainda no Brasil, um organofosforado, ele está presente em um percentual de 83% dos cordões umbilicais das crianças. Podemos voltar um pouco mais, professora Branca, para dizer que os pais têm que cuidar agora também, ter responsabilidade com a alimentação. Se não é possível um controle da qualidade da alimentação, há dois aspectos, o qualitativo e o quantitativo. Eu estou falando aqui do aspecto qualitativo de segurança alimentar, que é um dos programas da Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, a mãe que não cuida, que não dá preferência para o orgânico, corre o risco de ter seu filho já nascendo com malformações, ou de ter câncer em idade precoce. Então, essa pesquisadora, a Mônica, fez esse levantamento, da pesquisa seríssima, ela apresentou a pesquisa com dados, fazendo essa análise com peixes, de uma formação de peixes em fase embrionária, pesquisa que deveria ser levada a sério. No entanto, ela está sendo perseguida por orientação governamental e se lhe tem sido impostas inúmeras restrições, ela não pode falar sobre isso, não pode ministrar curso, não pode dar palestra. Foi proibida, inclusive, de submeter os projetos de pesquisa para aprovação por 6 meses. Está no gancho. Castigo, por dizer a verdade. A questão da flexibilização, registros temerários e assodados. Quer dizer, nós tivemos, só nesse ano, 449 liberações de novos registros. Isso vem aumentando assustadoramente. O ano passado já foi um recorde. E 155, ou 44% dos 353 princípios ativos liberados no Brasil, já aumentou consideravelmente isso, são proibidos na Europa. O número de agrotóxicos que a Anvisa considera extremamente nocivos caiu apenas para 2%. Isso é uma técnica para possibilitar a liberação sem critério nenhum. Diz, esse produto não é mais extremamente tóxico, mas sem nenhuma racionalidade, sem um estudo prévio, sem uma análise de evidências comprobatória. Isso é no achismo, por pressão de lobbies, por influência dos interesses econômicos escusos. E isso se dá com risco à saúde alimentar. Há também, nesse salvo-conduto, isso soa muito negativo diante do consumidor, das pessoas, né? E do produtor rural. O produtor rural acha que agora vale tudo. Ele acha que vale tudo. Ele já não respeita mais as doses, já não respeita mais o período de carência, a questão da deriva, né, já não é mais levada a sério. E, sobretudo, nós não temos mais fiscalização, senhores. Não tem para quem reclamar. Vamos reclamar para o Papa, então. Eu lamento pintar esse quadro, esse cenário, esse pano de fundo para a questão ambiental, porque, às vezes, eu fico cético, eu tenho dúvidas se nós vamos conseguir sair dessa situação difícil. Mas não vamos desanimar. Vocês são magistrados, têm um papel fundamental, não?
a demonização do sistema de fiscalização e sacralização do agronegócio. Quer dizer, eu já falei, troca de gestores, banimento dos técnicos, substituído por ruralistas que passaram a ocupar os cargos principais. Quer dizer, outro dia eu vi uma coisa, eu não sei se é que é verdadeiro aquele vídeo que eu assisti, que era o presidente do Brasil sentado do lado daquele velho da Havan, né, que todo mundo conhece, né, que é um grande sonegador, dizendo, demonizando a fiscalização. O presidente, isso é crime de responsabilidade, claro, ele dizia assim, no Brasil se fiscaliza, se pune. O velho da Havan, que é um grande fiscalizador, dizia, isso mesmo, tem que mas não pode. A nossa estrutura de fiscalização pode ter cometido excessos. Ninguém duvida disso. Ninguém duvida. Tem situações que não precisaria aplicação de multa e etc. Mas não pode desacreditar, assim de forma olímpica mesmo, a estrutura do Estado voltada para a fiscalização, que nós pagamos para exercer essa função, que tem um papel fundamental, tanto na fiscalização do meio ambiente, como na fiscalização, o IBAMA está totalmente sucateado, o pouco que restou, como da fiscalização tributária, e usar como modelo um sonegador. Que isso? Espero que aquele vídeo não seja verdadeiro, seja uma fake news, né? Mas é verdadeiro. Esse gráfico mostra a evolução dos registros de agrotóxicos no Brasil. Nós tínhamos, em 2005, 73, chegamos a 2019, já com 439. A semana passada foi falado, foram mais 60 que foram aprovados. Alguns são novos, por sorte, no meio tem até alguns biológicos, que não deixa de ser positivo, quando nós possamos investir em controle biológico de pragas, né? É um dado positivo, bastante positivo, tem que ser registrado. Aqui o juiz do Paraná, um colega dos senhores, o Luiz Praxedes, lá, da Vieira da Silva, numa ação popular do Partido Verde, cancelou o registro de pesticidas que, disse ele, oferecem risco à saúde e ao meio ambiente. Foram, se não me engano, uns 36 aprovados em setembro, ele cancelou. Inclusive o sulfloxafor, que é mortal para as colônias de abelhas. O magistrado cancelou. E o nosso papel, né, pessoal, aplicar a Constituição. As palavras do juiz: a permissão para a livre comercialização de agrotóxicos com alta toxicidade é incompatível com os princípios que regem a atividade econômica. De nada adianta um país economicamente rico com uma população gradativamente doente. E o que é mais grave é que essa prolixidade registral ela não é acompanhada por um movimento de políticas públicas, de controle disso. Nós convivemos sempre com aquela tradicional subnotificação, ninguém sabe os dados reais sobre agrotóxicos no Brasil. Ninguém sabe, ninguém tem ideia do que seja isso, porque ninguém... os próprios médicos, quando recebem uma pessoa lá por intoxicação crônica ou aguda, geralmente é aguda, não conseguem conectar os sintomas com eventual contato dessa pessoa. O agrotóxico é volátil mesmo, né? Não é fácil perceber essa relação da sintomatologia com o contato prévio, anterior, com um produto químico. E, para dizer o mínimo, eu diria que os genéricos não são menos perigosos do que os originais. Há um genocídio no meio rural e urbano, câncer, suicídios, doenças respiratórias e mortes. Eu poderia aqui falar do episódio dos suicídios na região fumageira do Rio Grande do Sul, lavoura de fumo, lá, Santa Cruz, Veracruz, Venâncio Aires, e quando os índices da Organização Mundial da Saúde para suicídios são de 3 para cada 100 mil habitantes, lá nós temos 26, 27.
Já a Unicamp, a USP foram lá, fizeram pesquisa, detectaram que se trata justamente do contato dioturno desses ocupacionais que trabalham na lavoura de fumo com algum tipo de agrotóxico que eles identificaram. E leva as pessoas a um distúrbio psicossomático que os leva ao suicídio. Isso é conhecido em toda a região. Eu fui falar com os produtores rurais lá, quando estava escrevendo o livro, isso está no nosso livro, e fiz pesquisa de campo, e eles diziam, não, meu tio se matou, a minha tia se matou, você tem um vizinho que se matou e matou toda a família. Por que isso? Ninguém sabe. Eles próprios não conseguem conectar muito bem essas ocorrências. Nós temos aqui 84 mil, isso é subnotificado, isso que chega ao conhecimento da autoridade pública, para fins de política pública, né? 84 mil casos de intoxicação aguda por agrotóxicos. E a intoxicação aguda nem é mais grave, convenhamos. Ela pode até mata na hora, às vezes mata dali 2 dias, mas a crônica é pior. Aquilo é em doses homeopáticas, porque essa aguda, você toma uma medicação, vai lá, fica 2 dias no hospital, volta para casa, não tem mais contato, deu, está resolvido. Se ela não te causar uma lesão fatal, não tiver um câncer dali uns anos, mas a crônica não, essa é terrível. E ela se instala lentamente, e ela não tem mais controle. E dela você nunca mais se livra. E para o resto da vida. E você vai morrer disso. Então, 1.900 mortes notificadas e o mais grave, subnotificação. Não tem dados fidedignos, né, eu diria. Essa pesquisa aqui está em fase de implementação, porque mostrou, assim, provisoriamente, que a água do brasileiro está contaminada com agrotóxicos, que podem causar doenças, claro que podem. Se detectou um coquetel de 27 agrotóxicos na água de 1 em cada 4 municípios, São Paulo, Rio e outras 1.300 cidades acharam agrotóxicos na rede de abastecimento. E aí é um jogo de empurra-empurra, né? Ninguém se responsabiliza por isso. Lá em Santa Catarina, alguns municípios já estão fazendo essa pesquisa, que é uma pesquisa confirmatória, com Balneário Camboriú e Joinville. Eu tive acesso a esses dados e foi comprovado, ratificado. Mais do que disseram, naqueles rios daquela região. Todos têm resíduos de agrotóxicos, devido às lavouras, às áreas de irrigação, que o curso dos rios é desviado para irrigar. E se o ruralista, o proprietário de terra, o agricultor, é o que mais usa água. 70% da água potável no mundo é usada em irrigação, senhores. Ele deveria cuidar muito mais. Lhe caberia o dever de cuidar desse recurso natural, que é um recurso finito, esgotável, para que ele pudesse utilizar. Eles estão matando a galinha dos ovos de ouro. Quer dizer, essas 2 pesquisas já preliminares em Santa Catarina mostraram a procedência desse primeiro achado, né, que se tinha dúvida, mas na prática já está sendo comprovado. Aumento da incidência, testes na água aqui, de 2014 para cá, partimos de 75%, já estamos em 92% de casos de contaminação. Que o que é mais triste, eu fui apicultor por muitos anos, a morte das colônias de abelha. Isso é uma coisa terrível. Todo mundo gosta do melzinho, né? Vão acostumando com o mel artificial, tá? Porque muito cedo nós vamos ter mais mel natural. Aqui a morte das abelhas está relacionada com os tais neonicotinoides, que já na União Europeia, na Itália, na França, na Alemanha, já estão vedados. Justamente a partir de pesquisas que detectaram que tem um poder mortífero para as colônias de abelhas.
Nós estamos perdendo todas as nossas colônias de abelhas. Santa Catarina, por exemplo, é considerado o estado maior produtor de abelha, maior exportador de abelha de mel, e está perdendo isso, vai perder. As abelhas são intoxicadas por esses neonicotinoides que são aplicados assim a bangu, né? A moda louco, nós diríamos lá no Rio Grande do Sul, sem nenhum critério. E mata tudo que está no entorno. As abelhas andam 2, 3 quilômetros para coletar um pólen nas florações. O pasto apícola, né, que nós chamamos, e vão longe. E elas têm contato com esses venenos, com esses herbicidas, e eles são tão perversos que não matam na hora. A abelhinha não morre na hora. E ela consegue voltar para a colônia e contamina todas as outras. Morrem todas juntas, abraçadas. Não fica uma. E eu já vi com os meus olhos uma colônia dizimada, porque ficava muito próximo de uma produção de uma lavoura de soja, onde era aplicada assim, nas forrageiras, né, daquelas da entre-safra, e mata tudo. Que aquilo dá uma floração, assim, uma tentação para a abelha, né? Aquela flor maravilhosa, deu veneno, né? É o beijo da morte. Eu fico muito revoltado. Então, Santa Catarina aí, ó, maior exportador de mel, 99%. E uma investigação em Santa Catarina revelou que cerca de 50 milhões de abelhas morreram envenenadas por agrotóxicos. Em testes mostraram esse fipronil, que não é daquela classe dos neonicotinoides, mas é terrível também, usado livremente nas lavouras de soja. Substância que já foi proibida aí em vários países também. Essa é a história do sapo macho que vira fêmea, é a questão da atrazina, né? Que é a história dos disruptores endócrinos. Eu vou pular, pessoal. Isso é muito triste. Alguns são menores aqui, ainda não podem ouvir uma história tão triste, né? É terrível, pessoal, os efeitos disso que está acontecendo na prática com a atrazina, que é usada assim, de forma liberada. Qualquer agropecuária de esquina tem isso, gera, só para não deixar passar, infertilidade, câncer de testículo, câncer de mama, câncer de próstata e de ovário. E sem contar o sapinho macho que vira fêmea. E tem um perigo tremendo, né, pessoal? E a questão das aves canoras também, o tico-tico é um exemplo aí, eu adoro tico-tico rei e tal. Eles passam têm contato com a atrazina, que é um organofosforado, e se desorientam, né? Não cantam mais e acabam morrendo também, né? Claro que eles não conseguem reproduzir, para dizer o mínimo, né? Aqui, essa pesquisa é da semana passada. Desculpe se o meu tempo está excedendo, mas eu não vou deixar de falar dessa pesquisa da LARP lá, divulgada na segunda-feira pela Secretaria de Agricultura. Presença de herbicida, o 2,4-D, é aquele terrível, em 100% das primeiras 76 amostras coletadas no cultivo de tomate, ameixa, couve da videira, oliveira, noz pecan, maçã, caqui, pastagens e vinhedos do Rio Grande do Sul. Vocês não gostam de vinho? Graças a Deus. Ainda bem que ninguém toma vinho aqui, porque um agrotóxico que é utilizado na soja, esse 2,4-D, está destruindo a produção de vinhos no Rio Grande do Sul. A uva branca Chardonnay 60% de perda, a escura 40%. Afetou a produção da Almaden, da Miolo, Xandão, de quase todas elas. Não pelo contato direto. É terrível. E aqui a presença de agrotóxicos no vinho, esse pesquisador aqui, o Rodrigo Scherer, mostrou isso, também vinho chileno tem problema, vinho argentino, uruguaio. Você não pode tomar mais vinho. Dizer aquele programinha com a sua namorada, toma um vinhozinho, isso passou a ser uma atividade de risco, né? Eu estou brincando. Não é tão grave, mas também não deixa de ser grave, né? E a história das tragédias, porque o tempo passou, né, pessoal?
posição da União Europeia, não precisa dizer, a União Europeia aplica o princípio da precaução, lá não entra isso, não entra, simplesmente. Eu estava em Portugal, uma oportunidade, há uns 2 anos, e falando com um colega português, que era professor da Universidade de Lisboa, e eu disse, viu que beleza, que agora teve uma condenação da Monsanto, e ele disse, que interessante, por quê? Eu disse, não, por causa do glifosato e tal, nos Estados Unidos, lá um jardineiro. Aí ele disse, pois é, mas nós não temos esse problema, Paulo Afonso, porque não entrou aqui, naquela lógica portuguesa, nunca entrou aqui. Eu disse, bom, eu estava dizendo bobagem para ele. E a notícia boa, pessoal, Florianópolis se tornou a primeira cidade brasileira a banir o uso de agrotóxicos. Passa a ser crime punível com multa, armazenar e aplicar qualquer tipo de pesticida na ilha de Santa Catarina, na parte insular, né? Aliás, aquele ecossistema não tem produção agrícola, não teria por que aplicar agrotóxicos, mas aplicam, sobretudo aqueles domos sanitários que o próprio poder público utiliza, aqueles mata-matos, que destroem os lençóis freáticos. Então, particulares e poder público não poderão mais aplicar os famosos mata-mata, herbicidas poderosos utilizados livremente. Isso é um grande dado. É um exemplo, eu vou concluir aqui, é um exemplo para todas as capitais. Se alguém quiser isso, tentar aplicar aqui no Distrito Federal, nós temos lá os dados, eu estou participando junto, foi com o vereador Marquito, ontem e hoje havia um evento lá com grandes conferencistas, só para discutir isso. Nós estamos trabalhando já na implementação dessa lei que já foi sancionada, não entra agrotóxicos lá, e nós vamos investir na agricultura orgânica, a ideia é essa, né? Só para concluir, a minha pesquisa vai um pouco mais longe, eu trabalho com o direito do consumidor e a informação para propor um sistema de rotulagem dos agrotóxicos, de forma que o consumidor tenha direito de saber o que ele está consumindo, com esse rótulo cromático aqui, mostrando a toxicidade, e com base no direito constitucional de informação mesmo, e a proteção da saúde e a dignidade humana. Quer dizer, argumento não falta. Isso não foi apresentado, apresentei no Comped essa pesquisa, está publicado no livro do Comped, e a gente espera que levem a sério. E eu concluo para dizer que a solução desse problema pressupõe acoplamentos estruturais. Esse é aquele do modelo lumaniano mesmo, em que os sistemas conseguem conversar entre si. Embora operem fechados, eles estão cognitivamente em comunicação. E no ápice, ou no centro desse acoplamento, tem que estar a Constituição. Aqui, o 225, 170, parágrafo 6º, que trata da ordem econômica, e aí tem que conversar o sistema ambiental, o sistema econômico, a sociedade como um todo, o Estado não pode se demitir do seu dever, a ciência, a academia, tem que ter um papel proativo e importante nessas advertências, o Ministério Público tem que atuar, e, sobretudo, nós, do Poder Judiciário. Precisamos dar uma resposta ecologicamente sustentável. É dever também nosso, como é dever do Estado, o Poder Judiciário é parte do Estado. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, foi um privilégio estar com vocês.